Próxima questão, temos o seguinte. Um jovem pai coloca 200 litros de água em uma piscina infantil no quintal de sua casa e verifica que a temperatura é de 20 graus centígrados. Decide então esquentar 5 litros de água até 100 graus Celsius e misturá-la com a água da piscina. A sua intenção, naturalmente, é que seus filhos possam se divertir em água um pouco mais quente. Será que o objetivo desse pai foi satisfeito a contento? Qual terá sido a temperatura de equilíbrio da mistura final de água na piscina? Muito bem, então é o seguinte. Como eu expliquei na aula passada, quando somamos a quantidade de calor perdida com a quantidade de calor recebida, o resultado disso é igual a zero. Então, eu posso muito bem pegar aqui a quantidade de calor da água quente, eu vou botar aqui, ó, água quente, e somar com a quantidade de calor da água fria, vou botar um Fzinho para frio. O resultado disso tem que ser igual a zero. Sabendo disso, basta substituir os valores. Porém, na quantidade de calor, existe uma unidade lá de massa, né? A massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Essa massa em questão, pessoal, pode ser encontrada através do volume da água. Como assim através do volume? Por exemplo, se eu tenho 1 litro de água, esse 1 litro de água é a mesma coisa que 1 quilograma, tá? Mas isso é válido para a água. Outras substâncias, outros líquidos, eles podem ter massa diferente dependendo aí de sua densidade. No caso da água, 1 litro de água é igual a 1 quilo. Sendo assim, 5 litros de água, 5 quilos, 200 litros de água dá 200 quilos. Voltando para a nossa equação, primeiro nós temos aqui a quantidade de calor para a água quente. Quantidade de calor da água quente vai ter que ser o quê? Tem que ser a massa para a água quente multiplicado pelo calor específico da água e multiplicado pela variação da temperatura. Vou colocar até um θ1 aqui, tá? Mais a quantidade de calor da água fria. A quantidade de calor da água fria é a massa para a água fria multiplicado pelo calor específico da água e multiplicado agora pela variação da temperatura 2. E tudo isso igual a zero. Por que eu estou colocando variação de temperatura 1 e variação de temperatura 2? Eu coloquei dessa forma, pois as variações da temperatura elas serão diferentes, tanto para a massa de 5 kg de água, como para a massa de 200 kg de água. Eles não irão variar a temperatura da mesma forma. Então, tem variações de temperatura diferentes. Agora, o calor específico, ele é o mesmo. Então, já que ele é o mesmo, eu posso simplesmente cancelar esse calor específico aqui, para não deixar a conta mais longa. Agora é só substituir os valores. O primeiro que nós temos aqui é a massa da água quente. Essa massa da água quente é 5 litros, então é 5 quilos. Vamos colocar aqui 5 multiplicado por... A variação da temperatura, pessoal, é a temperatura final menos a inicial. A temperatura final, eu não sei quanto é que vai dar. Então, eu vou colocar aqui, ó, θF, temperatura final, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial da água quente, ela é esse aqui, ó, 100 graus. Então, vai ser menos 100 graus centígrados. Somado agora com a massa da água fria. E essa massa, ó, já que tem 200 litros, ela vai ter um total de 200 quilos. Multiplicado agora pela variação da temperatura. Essa variação de temperatura, novamente, é a temperatura final, que eu não sei quanto é que vale. Vou colocar aqui, ó, θF, menos a temperatura inicial. E a temperatura inicial dessa massa de água, ela é de 20 graus Celsius, está aqui no problema. Então, vamos colocar menos 20. Fechou parênteses, igual a zero. E agora é só aplicar a propriedade distributiva.
5 vezes θf e depois 5 vezes 100. Aqui nós temos 5 θf menos 5 vezes 100, temos um total de 500. Mais 200 vezes θf, vai dar 200 θf menos 200 vezes 20, que vai dar um total de 4.000. Isso aqui igual a zero. Agora, somando aqui, ó, 5 θf com 200. 5 mais 200, temos um total de 205 θf. E agora é menos 500 menos 4.000. Menos 500 menos 4.000 vai dar menos 4.500. Tudo isso igual a zero. Eu vou pegar esse menos 4.500 e passar para o outro lado, ele já fica positivo. Então, eu vou ter 205 θf igual a 4.500. E esse 205 que está multiplicando, eu posso pegar ele e já passar dividindo. Então, vou colocar para cá. A temperatura final é igual a 4.500 dividido por 205. Então, θf é igual. Fazendo a divisão, você pode botar aí na calculadora. Você vai encontrar que vai dar aproximadamente aí um valor de 21,95. Isso aqui é a temperatura em graus Celsius. A temperatura ela aumentou quase 2 graus. A pergunta era a seguinte: será que o objetivo desse pai foi satisfeito? Antes a temperatura era de 20, agora passou praticamente para 22. Eu diria que não, né? Eu pessoalmente prefiro uma água que esteja ali na temperatura de 25 graus, 26, até no máximo uns 28 está bom. Então, o objetivo dele não foi satisfeito, tá? A não ser que ele queira mesmo botar o menino para banhar com água fria, mas em minha concepção não foi satisfeita, tendo a temperatura final de 21,95 graus centígrados. Próximo exemplo. Em um experimento, usa-se um calorímetro de capacidade térmica igual a 100 cal por grau centígrado, contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Um pedaço de gelo em fusão é colocado no calorímetro, obtendo seu equilíbrio térmico a 5 graus Celsius. Então, qual era a massa desse gelo? O calor latente de fusão do gelo é 80 cal por grama e o calor específico da água é igual a 1 cal por grama grau centígrado. Então, para resolver esse problema, primeiro nós vamos entender quais são as quantidades de calor que estão sendo envolvidas ali naquele processo. Tudo bem? Então, olha só. O experimento em questão, ele está envolvendo aqui um calorímetro. E esse calorímetro ele já tem uma capacidade térmica aqui de 100 cal por grau centígrado. Então, nesse caso, ele vai possuir ali uma quantidade de calor, tá? Então, nós temos aqui a quantidade de calor lá para o calorímetro. Eu vou botar um Czinho aqui do lado. A outra quantidade de calor que vai ter aqui é da água. Nós temos 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó, somado com a quantidade de calor da água. E o próximo que nós temos aqui é um pedaço de gelo em fusão, que é colocado no calorímetro. Então, nós temos aqui a quantidade de calor para o gelo. Como o gelo ele está lá no seu formato sólido, né? Claro, logicamente, ele vai fazer o quê? Esse gelo ele vai sair do estado sólido e vai passar para o estado líquido. Por que eu sei disso? Pois o problema falou que o equilíbrio térmico vai ser a 5 graus. Então o gelo ele vai sair de 0 graus Celsius e vai passar para a temperatura de 5 graus. Então, o gelo ele vai ter duas quantidades de calor. O calor latente, que é o momento que ele derrete,
e vai ter o calor sensível, que é o momento onde ele vai aumentar a sua temperatura. Então, eu vou colocar aqui, ó, somar com a quantidade de calor latente do gelo mais a quantidade de calor sensível do gelo. Tudo isso tem que ser igual a zero. Lembrando aí que a soma de todas as trocas de calor no final é igual a zero. Com isso, agora podemos já substituir, tá? Mas você fala, professor, mas como é que eu calculo a quantidade de calor do calorímetro? Lembra o seguinte, que a capacidade térmica ela é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Se eu quero saber quanto é que vale essa quantidade de calor aqui, eu pego e passo a variação da temperatura multiplicando. Então, essa quantidade de calor, lá para o calorímetro, tem que ser igual à capacidade térmica dele, multiplicado pela variação da temperatura. Tudo bem? Então, aqui, ó, no caso do calorímetro, vamos estar colocando a capacidade térmica dele, multiplicado pela variação da temperatura. Eu vou colocar a variação de temperatura 1, que é o nosso primeiro caso. Mais a quantidade de calor da água, como a água está no estado líquido, é calor sensível, e o calor sensível da água vai ser a massa da água, multiplicado pelo calor específico da água, vou botar um azinho também, multiplicado pela variação da temperatura da água. Então, vou colocar aqui um 2, que é o segundo caso de variação de temperatura. Vou apagar esse negócio aqui agora. E nós temos agora o calor latente do gelo. Esse calor latente do gelo, como nós sabemos, é a massa lá para o gelo, multiplicado pelo calor latente do gelo. E somado agora com o calor sensível lá do gelo, que agora já passou para o estado de água, né? Calor sensível vai ser o quê? Vai ser a massa, no caso é a massa do gelo, multiplicado pelo calor específico da água e multiplicado pela variação de temperatura, que é a variação de temperatura do gelo ali, passando de 0 graus para 5 graus. E tudo isso tem que ser igual a zero. Agora nós já podemos substituir os valores aqui nessa equação, tá? Vamos lá, começando aqui com a capacidade térmica. Esse C está aqui, ó. Foi fornecida a capacidade térmica igual a 100. Então vamos colocar aqui no lugar do C, 100 multiplicado pela variação da temperatura. Essa variação da temperatura é o seguinte, é a temperatura final de todos vai ser isso aqui, ó, vai ser 5 graus, que é onde eles vão entrar em equilíbrio. Então, é 5 menos a temperatura inicial. E esse experimento aqui, o calorímetro, que tem essa capacidade térmica e tem água, a temperatura dele é de 20 graus, tanto dele como da água. Então, tem que ser menos os 20. Mais, agora, no caso da água, é a massa da água. Observe, foi dada aqui a massa dela, 500, eu vou colocar 500 vezes. O calor específico da água foi dado aqui também no problema, está valendo 1. Vamos colocar aqui 1 vezes a variação da temperatura da água. E essa variação da temperatura é a temperatura final, que é o 5 de equilíbrio, menos a temperatura inicial dele, que é 20. Ele começou o sistema com 20. Vamos somar agora com o próximo, que é a massa do gelo, que nós não sabemos quanto é que dá. Massa do gelo multiplicado pelo calor latente de fusão do gelo, que é esse aqui, ó, 80 multiplicado por 80. Mais, agora é a massa do gelo novamente, ó, massa do gelo multiplicado pelo calor específico. Dessa vez ele não é mais gelo, né? Ele passou agora para o estado líquido. Então é o calor específico da água, multiplicado por 1. E multiplicado pela variação da temperatura. A temperatura dele vai ser a temperatura final, que é 5, menos a temperatura inicial. O gelo, a temperatura inicial dele era o 0, porque ele passou ali a aumentar a temperatura dele no estado de água, né? Tudo isso igual a 0. Agora, aqui é só
fazer as multiplicações, somar, subtrair, dividir, e vai encontrar o resultado, tá bom? Eu vou começar aqui do início, ó. 5 menos 20 vai dar menos 15. E menos 15 vezes 100, o resultado é menos 1.500. Aí o próximo, 5 menos 20 vai dar 15, negativo. E 15 negativo multiplicado por 500 vai dar um total de menos 7.500. O próximo vai ser esse aqui, ó, 80 vezes a massa do gelo, vai dar mais 80 massa do gelo. E somado agora com o próximo aqui, que vai ser esse. 5 menos 0 é 5. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes a massa do gelo vai ser 5 massa do gelo. Tudo isso igual a 0. Somando aqui, ó, 80 mais 5, nós temos 85, que é a massa do gelo. Isso menos, agora vai ser isso aqui, ó, 7.500 somado com 1.500. Por que somado? Sinais iguais, soma e conserva o sinal, né? Então, vai dar 8.000, 9.000. Então, nós temos aqui um total de menos 9.000. Tudo isso igual a 0. O 9.000 passa para o outro lado. Então, é 85 a massa do gelo igual a 9.000. 85 passa dividindo. Então, a massa do gelo é igual a 9.000 dividido por 85. Fazendo essa divisão, encontramos um valor aproximado aqui para essa massa, 105,88. Nesse caso é gramas, tá? Então, tá aí a massa do gelo que vai ser utilizada. Então, pessoal, com isso concluímos nossa aula de calorimetria. Se você tiver qualquer dúvida aí a respeito do assunto, você pode deixar aí nos comentários e irei responder assim que possível. Bom, eu espero ter ajudado com esse assunto. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.